Nesse domingo, nós estamos celebrando ao Senhor o Dia das Mães, com o coração muito agradecido a Deus, e tanto na celebração da manhã, como na celebração da agora, a gente já pôde viver esse momento de gratidão, de homenagem às mães, e o desejo que Deus abençoe a vida de todas as mamães da nossa igreja, todas as mamães que estão conectadas conosco nesta noite, para celebrarmos a presença do Senhor. Estamos vivendo o mês da família, a campanha de oração, 31 dias de oração pela família, e o tema da campanha é Jesus transforma a minha família, e amanhã você já vai ter disponibilizado 2 vídeos que nós preparamos para que você possa compartilhar. São pequenos vídeos de 4 minutos, para que você possa compartilhar do Evangelho com aquelas 5 pessoas da sua lista de oração. E nesta hora eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus, num texto muito conhecido, que envolve a família. Josué estava dando instruções ao povo de Israel, aquele momento especial de entrada na terra prometida, estavam se estabelecendo naquela terra que mana leite e mel, aquele lugar maravilhoso. E lá no capítulo 24, finalzinho do livro de Josué, no verso de número 15, a palavra de Deus nos convida a um compromisso sério com Deus. E eu queria ler esse texto da palavra de Deus com você. Diz assim: mas se não lhe agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. E lá no finalzinho do verso, Josué diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar do seguinte tema com você: para que sua família seja feliz. O que é necessário fazer para que você tenha uma família feliz? Se existe uma coisa comum a todas as famílias, indistintamente, sem exceção, é que todos queremos a felicidade. 100% das famílias desejam a felicidade. Eu não conheço uma família sequer que planeje não ser feliz. Na verdade, todos nós trabalhamos, agimos na expectativa de construir situações para que a felicidade alcance o coração de todos os membros da família. A Bíblia é cheia de histórias de família. Há muitas histórias na palavra de Deus envolvendo famílias. Desde as primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos histórias envolvendo famílias. E existem histórias alegres, existem histórias tristes, famílias vitoriosas, famílias que experimentaram derrotas tremendas, absurdas. A Bíblia narra famílias que obedeceram a Deus, a Bíblia fala de famílias que foram infiéis a Deus, e as consequências daquelas situações de desobediência e das situações de obediência na vida de cada família. Por exemplo, você lembra da história de Noé e sua família? A Bíblia diz que Noé construiu uma grande arca para salvamento da sua família. E diz a palavra de Deus que isso ele fez pela fé. A palavra de Deus narra a história de Abraão. Abraão não construiu uma arca. Na verdade, Abraão deu início a uma nova nação. E através dessa nova nação, Deus trouxe ao mundo o seu filho. Em cada história, em cada família, nós descobrimos a mão do Senhor conduzindo a vida das pessoas e usando famílias para a realização de seus projetos. Então, queridos, nesta noite, enquanto estamos aqui reunidos em torno deste assunto tão importante que é a família, nesse mês de maio, que é o mês da família,
Nós queremos convidar você para permitir que a sua família viva o caminho da alegria, o caminho da felicidade. E nós encontramos nesse texto de Josué capítulo 24, verso de número 15, algumas orientações muito importantes. E eu quero destacar apenas 3 lições. 3 importantes lições para minha família e para a sua família também, que encontramos nesse texto de Josué 24, verso 15. Coisas que sinalizam se estamos ou não no caminho de uma vida realmente feliz. Em primeiro lugar, para que a sua família seja feliz, escolha agradar ao Senhor. Olha o que está escrito no verso 15. Mas, se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. A primeira palavra que eu quero destacar desse texto é o verbo agradar. A palavra agradar, ou o verbo agradar, fala de uma disposição do coração, de uma inclinação para que eles pudessem registrar ou avaliar, verificar se de fato existia essa disposição de alma no coração de cada uma daquelas pessoas. Sabe por quê? Aqui está uma coisa que talvez nem todo mundo diga para você. Se não é bom para você, Deus não quer. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se andar com Deus é algo que não lhe agrada, não agrada a Deus. Se caminhar na presença de Deus não é algo que venha do seu coração, querido, vá andar pelos caminhos da sua vontade. Deus só aceita pessoas que queiram andar com Ele de coração, como uma disposição de alma. Por isso, quando Josué reúne as pessoas, ele faz o desafio para que elas sirvam ao Senhor com integridade de coração, com verdade. Mas aí, no meio dessa história, ele diz assim: mas se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir. Se não é isso que vocês têm como disposição do coração, então vai viver a sua vida. Servir a Deus, andar com Deus, viver para Deus, ou qualquer outra frase que você goste de utilizar para descrever a sua relação com o Senhor, nunca pode ser uma experiência alheia à minha vontade. Em outras palavras, ninguém deve ser obrigado a servir a Deus. Ninguém deve ser obrigado a andar com Deus. Ninguém deve ser obrigado a caminhar na presença de Deus. A vida com Deus precisa ser uma experiência que agrade o nosso coração. Eu vou repetir isso. A vida com Deus precisa ser uma experiência que agrade o nosso coração, porque Deus está interessado naquilo que vai no coração. E se não parte do coração, não agrada a Deus. Deus não quer. Por isso, a primeira palavra de Josué é no sentido de que cada pessoa pudesse se perceber, cada pessoa pudesse se inquirir. Não existe relacionamento com Deus se não estivermos alegres com Ele. Não existe relacionamento com Deus se nós não estivermos afeitos, se esse não for o nosso afeto. Deus não quer se relacionar conosco por falta de opção. Ah, não tem mais o que fazer, então é esse o caminho, não tem mais jeito. Não, não é isso. Nós temos alguns testemunhos na palavra de Deus, de pessoas que demonstram através de suas palavras todo o prazer em viver na presença do Senhor. Por exemplo, o rei Davi, no Salmo 9, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de
todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Na experiência do rei Davi, estar na presença do Senhor precisava ser alguma coisa que alegrava o seu coração. No Salmo 66, nós temos um salmo escrito por Moisés, e Moisés, ele diz o seguinte: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Eu acho muito interessante a expressão de Moisés aqui nesse texto, porque diante de um milagre, a gente pode perder de vista que a alegria do nosso coração é o Senhor. Então, quando nós olhamos aquele texto, do povo atravessando o mar vermelho a pé enxutos, e do outro lado fizeram uma grande festa, e diz a palavra de Deus que a irmã de Moisés pegou o seu tamborim, e adorou o Senhor, e dançou, e fez uma grande festa. A gente fica pensando assim, eles fizeram aquela grande festa, porque se alegraram no milagre. Moisés diz que não, a alegria deles não era o milagre, a alegria deles era o Senhor. O Senhor do milagre é maior do que o milagre. O Deus que abriu o mar vermelho é maior do que o milagre que ele realizou. Por isso, diz o texto da palavra de Deus, e ali nos alegramos nele. A nossa alegria não está necessariamente naquilo que Deus faz. A nossa alegria está naquilo que ele é. O que ele faz é produto das suas mãos, mas o que ele é produto do seu caráter. Por isso a nossa alegria está nele, na pessoa do Senhor, e não somente naquilo que ele produz. Senão nós temos uma relação assim, apenas de gasto. É como se a gente tivesse um relacionamento utilitário com Deus. Eu tenho certeza que ninguém gosta de um relacionamento utilitário. A gente não gosta que as pessoas se relacionem conosco apenas por aquilo que a gente faz. A gente gosta que as pessoas se relacionem conosco por aquilo que a gente é. Também Deus é assim. Por isso, Moisés falou assim, nós nos alegramos nele. De fato, ele transformou o mar em terra seca, nós passamos, mas ali nós nos alegramos nele. Jesus, capítulo 8 do Evangelho de João, verso 29, diz assim, e aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Jesus agradava o coração de Deus de tal maneira, que houve um momento do ministério de Jesus, após o seu batismo, que a Bíblia diz que o céu se abriu, e uma voz do céu veio dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele me agrada, eu tenho prazer em todas as coisas que ele faz. Davi, além de dar o conselho, além dele dar o testemunho dele, ele dá um conselho também. Olha o conselho de Davi a respeito dessa questão. No Salmo 64, versos 9 e 10, que nós já lemos no início do culto desta noite, a Bíblia diz assim, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele. Todos os de coração reto cantarão louvores. Eu não conheço um justo sequer que não se alegre em Deus. E a palavra de Deus diz isso. Os justos se alegrarão no Senhor. Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sabe, queridos, Deus quer se relacionar conosco, mas
Ele não quer que esse nosso relacionamento seja desenvolvido por pressão. Ele não quer que esse relacionamento seja desenvolvido por obrigatoriedade, ou apenas para satisfazer o desejo dos outros. E é por isso que Josué reúne o povo, e ele diz que a primeira coisa, o primeiro critério para que nós possamos nos relacionar com Deus é que a vontade venha do coração. Por isso ele diz: se não lhes agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porque para servir a Deus é preciso ter o nosso coração voltado para Ele, é preciso agradar ao Senhor. Em segundo lugar, para que sua família seja feliz, escolham a quem servir. Escolham. Então, na continuação do texto, a Bíblia diz assim: mas se não lhes agrada o servides ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É necessário a gente lembrar do contexto. Eles estavam vindo do Egito, foram 40 anos de peregrinação pelo deserto afora. Agora eles estavam entrando na terra prometida. E entre essas duas declarações, do verso de número 15, Josué diz o seguinte para eles: mas se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente pergunta assim: afinal de contas, por que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Nunca foi, presta atenção nisso, nunca foi projeto de Deus que nós vivêssemos um relacionamento com Ele por falta de opção. Nunca foi propósito de Deus que a gente se relacionasse com Ele porque não tinha outra possibilidade, por falta de alternativa. Obedecer ou desobedecer só é possível quando Deus nos oferece a opção de desobedecer. E Deus quer que nós escolhamos obedecer, por isso Ele nos fez livres para escolher se queríamos andar com Ele ou não. Por isso a palavra de Deus diz: escolhei. Então a segunda expressão envolve o verbo escolher. Servir a Deus é uma questão de escolha. Preste atenção nisso. Josué havia definido a sua escolha. Havia aqui uma definição de escolha pessoal e de escolha familiar, porque ele diz assim: eu e a minha casa. Naturalmente, como o líder da sua casa, ele já havia tomado a sua decisão, mas além da sua decisão pessoal, e ele começa dizendo ele inclui a decisão de sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte: há muita gente que não tem essa atitude de liderança que nós vemos aqui na vida de Josué, e tem muita gente que diz assim: ah não, cada um tome a sua decisão. Josué era um líder dentro de casa, e a despeito de qualquer outra decisão que alguém pudesse tomar, ele se posiciona. Sabe, queridos, se existe uma coisa necessária nesse tempo, é que a gente tome decisões e a gente se posicione em determinadas decisões que tomamos. Por isso, Josué diz assim: esta decisão era sua, como líder. Agora, além de tomar uma decisão para a sua vida, porque não adianta a gente querer que os outros tomem decisões para a vida deles, se nós não tomamos a decisão para a nossa vida. Tem gente que diz assim: ah, se o meu marido fizer, ah, se minha esposa fizer, ah, se os meus pais, ou então se os meus filhos, a gente fica terceirizando decisão.
Aprendemos com Josué que a gente não pode terceirizar a decisão, não. A decisão de servir a Deus, ela começa no coração de cada um. Por isso ele diz, eu. Não é primeiro a minha casa, depois eu. Josué não diz assim, minha família e eu serviremos ao Senhor. Não, ele diz assim, eu e a minha casa, eu e a minha família. A decisão de servir a Deus começa no individual e pode alcançar o coletivo ou não, se os outros não vierem juntos. No caso de Josué, todo mundo estava vindo junto. Só que a decisão de servir ao Senhor, ela não começa no coletivo, ela não começa no todo, ela começa na família. Há um outro texto na palavra de Deus, nessa mesma linha de raciocínio, quando o carcereiro chegou diante de Paulo e Silas, todo trêmulo, com pensamento suicida, e disse assim, homens, o que eu preciso fazer para me salvar? E eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Primeiro você, é tu e a tua casa. Começa no particular, para depois alcançar o coletivo. Por isso, nesta noite, quem tem que fazer a escolha é você. Não fique esperando que outras pessoas escolham, para depois então você tomar a sua decisão. Não fique esperando o posicionamento dos outros. Tome a iniciativa de fazer uma decisão firme ao lado de Jesus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de desafios para que as pessoas escolham ao Senhor, por ser Ele o único e verdadeiro Deus. Eu quero lembrar de algumas histórias. Por exemplo, 1 Reis capítulo 18, verso 21, a Bíblia diz assim, e Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Sabe o que significa? Que nós não podemos ficar em todo tempo sem saber a quem servir indefinidamente. Elias disse para o povo assim, olha, está na hora de tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, vamos definir isso. Se a gente não acredita em Deus e acha que Baal é Deus, que era um Deus, um ídolo, se vocês acham que Baal esse ídolo é que deve ser servido, então sigam a Baal. Mas o que não pode é ficar um pé na igreja e outro no mundo. O que não pode é ficar tentando agradar a Deus e a carne ao mesmo tempo. O que não pode é a gente ficar nessa indefinição. Então, Elias disse, olha, chegou o momento, querido. Chegou o tempo da gente definir. E eu creio que esse momento de pandemia tem sido um tempo de muitas reflexões e oportunidade para que você possa definir algumas escolhas na sua vida também. Tem muita gente que diz assim, mas um dia nada, querido, não, um dia nada não. Diz Elias, chegou o tempo, esse é o momento. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20 diz assim, hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Olha que coisa! Diante de nós estão as opções, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí a palavra de Deus diz assim, escolham a vida. Se você tem a bênção, escolha a bênção. Por que ficar na morte? Por que ficar na maldição? Por que permanecer longe de Deus? Se você tem a porta aberta, entre por ela, querido. Esse é o momento de uma decisão para a sua vida. Mas temos uma palavra de Jesus sobre isso também. Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve a Deus. Ou a gente anda na presença de Deus, ou a gente chuta o balde
e não anda na presença de Deus. Não dá para ficar fazendo esse joguinho. Sabe, queridos, existem muitos deuses que estão entrando em nossos lares e ocupando o lugar mais importante do Senhor na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa, essa pandemia tem nos ajudado a expurgar alguns desses deuses da nossa prática. Eu posso citar aqui alguns deles. Por exemplo, o Deus do consumismo. Nós estávamos envolvidos por um consumismo desenfreado e de repente a pandemia deu um freio nesse processo de consumismo que nós estávamos vivendo. O Deus do entretenimento, o Deus da glutonaria. A formação intelectual tem se tornado um Deus na vida de muita gente. O Deus da prosperidade, o Deus da sensualidade. Você acha que deuses são apenas aqueles ídolos, imagens feitas de barro ou de madeira, que nós colocamos numa parede ou num altar? Você acha que só isso é que são deuses? Não. Tudo que se coloca mais importante na nossa vida do que o Senhor, o Deus vivo e poderoso, se tornou um Deus, se tornou um ídolo. Por isso, é preciso escolher, expurgar todos esses deuses da nossa vida e da nossa história, para que nós possamos manter um relacionamento vivo com o Senhor. Mas em terceiro lugar, para a sua família ser feliz, não deixe para depois. Não deixe para depois. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje. A terceira expressão desse texto que eu quero compartilhar com você é a palavra hoje. O desafio de Josué é para que o povo desse resposta à sua mensagem. E quando ele diz assim, escolhei hoje a quem haveis de servir, nós percebemos aqui uma chamada à urgência. Havia uma necessidade de responder rapidamente. O tempo de Deus é sempre hoje. O amanhã ainda está por vir. O ontem já passou. Por isso, o hoje é que importa. O hoje é a oportunidade da gente acertar nosso andar com Deus. O hoje é mais significativo, é o tempo mais significativo da nossa vida. E hoje é o dia de nós firmarmos o nosso compromisso de servir a Deus, junto com a nossa família. Durante a nossa vida, nós temos que tomar muitas decisões. E eu posso garantir que muita coisa pode ser diferente a partir da decisão que você tomar hoje, de colocar a sua vida na presença de Deus, de arrepender de seus pecados, e de tomar a decisão de servir ao Senhor enquanto família. Um dos grandes problemas é que nós temos o costume de postergar indefinidamente a nossa decisão de servir a Deus. A gente fica deixando sempre para depois, um dia, quem sabe, depois que eu terminar a minha faculdade, quando eu me aposentar, depois que eu casar meus filhos, e a gente sempre fica deixando para depois, como se nós tivéssemos controle das oportunidades. Eu quero lembrar de algumas expressões bíblicas para vocês. Por exemplo, Isaías 55, verso 6, a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
é necessário buscar ao Senhor nesse tempo. O tempo passa, as oportunidades também passam. Por isso, o profeta Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor enquanto a oportunidade está aberta, enquanto a porta está aberta. Você se lembra que nos dias anteriores ao dilúvio, Noé falou assim: gente, vamos nos arrepender, está na hora de arrepender, e ninguém se arrependia. Até o dia que a porta fechou e a chuva começou a cair, e agora as pessoas batiam na porta dizendo: abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta. E Noé dizia assim: gente, Deus nos trancou aqui, não dá mais para abrir, as oportunidades acabaram. Não deixe as oportunidades acabarem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas há um texto na palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 3, versos de 7 a 12. Esse texto é um pouco longo, mas é um texto muito importante, muito significativo. Esse texto da palavra de Deus, ele nos traz esta compreensão da necessidade, da urgência de buscarmos ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versos de 7 a 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje, ou se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse texto é fantástico. Sabe por quê? Porque quem fala ao seu coração hoje é o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, é o Espírito Santo que fala no nosso coração, fazendo-nos entender a necessidade de voltarmos para o Senhor com urgência, a necessidade de voltar o nosso coração para o Senhor enquanto há tempo, a necessidade de voltarmos o nosso coração para o Senhor enquanto a porta está aberta. Se hoje ouvirdes a minha voz, e lá no finalzinho diz assim: nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Querido, a Bíblia está dizendo assim: cara, não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Para a sua família ser feliz, é necessário que você tome uma decisão em sua vida ainda hoje. E a decisão que você precisa tomar nesta noite é a decisão de depositar a sua fé em Jesus, de receber a Jesus como seu Salvador. Mas eu gostaria de voltar à palavra de Josué, quando ele diz assim: olha, se não lhe agrada, cara, vai andar o seu caminho. Você não quer andar com Deus? Isso é uma decisão sua. Mas você tem a opção de escolher. Escolhei hoje a quem a vezes servir. Escolhei hoje se você quer andar com o Senhor. Hoje é o tempo da oportunidade. Por isso, nesta noite, escolha andar na presença de Deus. Escolha confessar os seus pecados. Escolha dedicar a sua vida. Escolha dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar a Deus por sua vida. E quem sabe nesse momento,
seja o momento de você tomar esta grande decisão. Talvez você esteja no seu sofá, junto com a sua família, passando por crises e dificuldades. E a palavra de Deus está dizendo para você, hoje é o momento, hoje é a oportunidade. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Hoje é o tempo de voltar o seu coração e confiar a sua vida ao Senhor. Porque é isso que Deus deseja para todos nós. Se você deseja tomar essa decisão de fé, então, ore comigo nesse momento. Ó Deus bendito, hoje, eu quero fazer a mais importante escolha da minha vida. Hoje, eu quero escolher andar com Jesus. Hoje, eu quero deixar para trás o pecado. Eu quero deixar para trás os vícios. Eu quero deixar para trás a mentira. Eu quero deixar para trás tudo que me atrapalha de andar na tua presença. E hoje, eu quero andar com Jesus. Por isso eu quero receber a Jesus como meu Salvador pessoal. Em nome de Jesus. Hoje, eu quero que comece uma nova história na minha vida e na vida da minha família. Se você tomou essa decisão de fé, e se você decide andar com Jesus a partir de hoje, nós queremos orar a Deus por sua vida. Entre em contato conosco, nesse número que está aparecendo aqui na barra do vídeo. É o número da igreja, é o nosso WhatsApp. Mande um recado para nós dizendo assim, hoje eu decidi andar com Jesus. Eu e a minha família vamos caminhar na presença de Jesus. A partir de hoje, tudo será diferente. E nós queremos orar a Deus por você. Queremos que o Ministério de Integração cuide da sua vida. Nós queremos caminhar com você, porque a partir de hoje é um novo caminho que o Senhor te oferece. Eu quero orar a Deus por sua vida nesse momento. Ó Deus bendito, há tanta gente agora tomando esta decisão, dentro dos ambientes familiares, mas no íntimo do coração de cada um, porque esta é uma decisão que começa no coração. Por isso, ó Deus, o Senhor que conhece o coração de todos nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, independente da idade, independente de qualquer circunstância. Tu conheces, ó Deus, cada pessoa nesse momento. E nós pedimos, ó Deus, que a graça bendita do Senhor alcance esse coração, esta vida. E que, ó Deus, hoje seja o início de uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que os anjos cantam na presença do Senhor quando um pecador se arrepende. E nós nos alegramos pela decisão que você tomou nesta noite, de a partir de hoje, andar na presença do Senhor e viver intensamente na presença de Deus. Ligue para nós, mande um recado, a gente precisa desse retorno para que a gente possa te acompanhar nesta caminhada da vida cristã. E entre em contato conosco, dê o seu nome, dizendo, olha, eu quero caminhar com Jesus e nós queremos ajudá-lo nesta nova caminhada de fé. Que Deus te abençoe. Foi um privilégio enorme cultuar a Deus junto com você nesta noite de domingo. Que Deus abençoe a sua família. Compartilhe desta mensagem em seus contatos. Mande o link desta mensagem para as pessoas que você conhece, para que elas também possam assistir. Se você ainda não está inscrito no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, se inscreva em nosso canal para que você possa continuar recebendo as mensagens, os cultos online e também o Café com Fé que nós colocamos diariamente lá no nosso canal.
E a nossa oração é que nesse tempo de isolamento social, a presença de Jesus se faça uma realidade na sua casa, através dos cultos que nós juntos podemos prestar a Ele. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que a graça bendita do Senhor esteja sobre sua vida e sobre sua família, todos os dias desta semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.